sabemos que é somente pela Tua misericórdia que aqui estamos, Senhor, confiando em Ti, no Teu amor e na Tua graça, Senhor. Como foi lido ainda agora na lição, Senhor, Tu é aquele Deus que perdoa os nossos pecados, que nos ajuda, que nos dá graça e nos dá força. Paizinho, diante de Ti agora, queremos colocar todos os pedidos de oração, Senhor, que tem chegado até o nosso conhecimento nesta manhã. Nós sabemos que ainda hoje Tu é o mesmo Deus, Tu opera, Senhor, maravilhas. Tu é aquele Deus que cura, que salva, que batiza com o Espírito Santo, que faz, Senhor Jesus, aquilo que nós não compreendemos, mas Tu é o Deus que age de maneira gloriosa e maravilhosa. Portanto, Senhor, em nome de Jesus Cristo, colocamos todos os pedidos, Senhor Jesus, que tem chegado nesta manhã, ó Deus, até a Tua presença. Queremos interceder por todos os irmãos que estão passando por lutas, dificuldades, problemas, enfermidades. Sabemos que enquanto estivermos aqui, Senhor, estamos sujeitos a passarmos por todas estas coisas, mas em tudo isso nós somos mais do que vencedor por Ti, Senhor, que nos amou. Oramos e entregamos o pedido de todos, Senhor Jesus, a necessidade de todos. Ó Senhor, entregamos das Tuas mãos desta manhã, pedindo, Senhor, visita, Senhor, cada lar, meu Deus, cada vida, cura as enfermidades, Senhor, como no passado Tu curou, ainda hoje Tu é o mesmo, Senhor. Oramos em nome de Jesus e Te agradecemos nesta manhã, Senhor. Amém. Ainda em pé, eu convido os irmãos para nós recitarmos as duas classes juntas, o texto áureo. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Muito bem, poder assentar. Neste momento estaremos passando para o professor e pastor Eliezer, que nos trará a lição nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus por mais este momento bendito e abençoado que o Senhor nos concede, mais este domingo de estarmos aqui na sua casa. Agradecemos pelos irmãos que estão conosco e também os nossos visitantes, e já queremos lembrar que está conosco aqui o seu Renato Silveira e a Mauri, os nossos irmãos, os nossos amigos, melhor dizendo, que vêm pela manhã, junto com os demais, que o ônibus vai buscar, estão aqui, que Deus abençoe, são bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. E outros amigos que estão aqui, pessoas que nos visitam, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Pastor Gideão, que está conosco mais esta escola, Deus abençoe seu servo. Também as pessoas que acompanham a nossa programação, que a gente sempre faz questão de dizer que parece que nos tornamos repetitivos, mas é uma verdade. Só para os irmãos terem noção, que às vezes a gente não sabe de onde as pessoas estão nos assistindo, estão acompanhando a nossa programação. No domingo passado, se não me falha a memória, tinha uns irmãos lá de Portugal, né, nos assistindo, acompanhando a nossa programação, e assim em vários lugares do nosso país, e às vezes até fora do nosso país. Então é uma bênção, e ao mesmo tempo que é uma bênção, é um compromisso nós deixarmos aqui uma porção da palavra de Deus sólida para aqueles que estão nos ouvindo e acompanhando a nossa programação. Mais uma vez, a nossa saudação a todos. Somos gratos a Deus, porque Deus tem nos abençoado, tem sido dias de bênçãos na presença de Deus, apesar da temperatura um pouco alta, mas graças a Deus pelos irmãos que estão conosco, dispostos. Estava conversando com o pastor alguns dias atrás, embora seja um mês de descanso, de férias, para alguns, né? Não para muitos, mas a gente tem tido uma boa representação do povo de Deus. Os irmãos sabem que este é o momento para nós estarmos na casa de Deus, estão na casa de Deus, isso nos alegra muito,
e faz com que a obra de Deus prossiga de uma forma maravilhosa. Então, a nossa saudação e o nosso agradecimento a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos, vamos nos colocar em pé mais uma vez para estudarmos mais uma lição, a lição de número 4, que tem como título Fidelidade, uma qualidade necessária no reino de Deus, como já foi falado. Nós vamos ler o nosso texto base, que encontra-se em Mateus, capítulo 25, do verso 14 ao verso 30. Leio o primeiro versículo e os irmãos estarão lendo os versículos posteriores. Mateus capítulo 25, de 14 a 30. Porventura, se alguém não tiver a revista, pode ler na Bíblia e depois da escola, ou até agora mesmo, pode já adquirir a sua revista. Mateus 25, de 14 a 30, que nos diz assim: porque o reino, ou porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Vamos recitar mais uma vez juntos o texto áudio, encontra-se em Mateus 25, 21. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Oremos. Pai, muito obrigado, estamos aqui na tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque estamos na tua casa e nesta manhã queremos aprender mais de ti. Estamos aqui, Senhor, para compreendermos a tua vontade, para entendermos aquilo que tu tens para nós. E estamos aqui, Senhor, na tua casa, aos teus pés, para aprendermos a sermos fiéis a ti, Senhor, para aprendermos a fazer a tua obra com diligência, dentro da tua vontade. Pai, ensina-nos nesta manhã e inspira-nos através do teu Espírito Santo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos. Muito bem, nós temos mais esta lição para esta manhã. Fidelidade, uma qualidade necessária no reino de Deus. Sabe, irmãos, eu estava meditando, obviamente estudando e fazendo
alguns ajustes hoje de manhã cedinho, e eu estava vendo que fidelidade e qualidade são duas palavras que praticamente se fundem uma na outra. Fidelidade e qualidade. E eu fui dar uma pesquisadinha aqui, por exemplo, fidelidade, constância nos compromissos, característica do que é fiel, demonstra zelo, respeito por alguém, algo ou lealdade. Isto é fidelidade. Qualidade, maneira de ser, essência, natureza, traço positivo inerente de que faz alguém ou algo se sobressair em relação aos demais. Excelência, talento e virtude. Então, essas duas palavras, elas se fundem uma na outra. Fidelidade e qualidade. E é isto que Deus quer de nós. É isto que Deus quer de nós. E quem sabe alguém até possa dizer, né, que é a desculpa de muitos de nós, eu estou inserido junto nesse contexto, eu não faço porque eu não tenho condições. Eu não faço, pois olha, o senhor está falando de qualidade, aqui o texto vai abordar de qualidade. Eu não faço justamente porque eu não tenho essas qualidades. E uma das coisas que nós precisamos ter consciência, que o Senhor, Ele espera de nós, no primeiro momento, né, e até nós chegarmos nos céus, nós vamos deixar a desejar. Só vamos ser perfeitos quando chegarmos nos céus. Mas o que o Senhor espera de nós, irmãos, é prontidão, é espontaneidade. É isso que o Senhor espera de nós. E isto nós podemos oferecer para o Senhor. E isto cada um pode oferecer na sua maneira de ser. Cada um de nós. Cada um de nós. Porque qualidade, né? A nossa qualidade é pequena, a nossa qualidade é baixa, enfim, a nossa fidelidade muitas vezes deixamos a desejar, mas o Senhor requer isso e, obviamente, ao longo da nossa caminhada com Cristo, ao longo da nossa caminhada com Deus, estas coisas elas vão se aperfeiçoando na nossa vida. Mas uma coisa que Deus quer de nós é espontaneidade. Obviamente, no momento que nós nos mostrarmos espontâneos, no momento que nós nos mostrarmos prontos na presença de Deus, então Deus vai fazendo, Deus vai trabalhando como vaso, nas mãos do oleiro, e assim sucessivamente. E nós podemos ver muitos homens no passado, servos de Deus, que não tinham capacidade, reconheciam que não tinham capacidade. Por exemplo, Josué estava apavorado, o Senhor Deus falou com ele: levanta-te, Josué, meu servo Moisés agora é morto, agora a responsabilidade é tua. Tu vai passar este Jordão com o povo e vai possuir a terra prometida. Levanta-te, toma um propósito. E a Bíblia nos diz que Josué fez isso. A Bíblia também nos fala sobre um menino meio que sem entender, meio sem compreender os propósitos de Deus ainda na sua vida, mas ele foi obediente. E quando o sacerdote ali diz para ele: quando esta voz te chamar, tu diz de novo: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E o Senhor Deus chamou Samuel, e Samuel disse: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. E todos nós sabemos o portento que foi Samuel nas mãos de Deus, porque desde a sua meninice aprendeu a ser pronto, a ser espontâneo para fazer a obra de Deus. Isaías, depois que foi queimado pela brasa viva do Senhor, ele disse também: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, irmãos, isso é uma coisa que precisa haver em nós: espontaneidade, prontidão, e certamente a bênção de Deus, ela será sobre a nossa vida. Outro detalhe importante aqui, que eu pude perceber ainda na introdução desta lição, que encontra-se aqui nos textos, nos versículos que nós lemos, Mateus 25, de 14 a 30, uma das coisas que nós podemos perceber, por exemplo, no verso 21 e depois nos versos posteriores, mas vou ler o verso 21, que nos diz assim, melhor dizendo, verso 20: então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel,
sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Depois, o verso 22, e chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: entregaste-me 2 talentos, eis com eles ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe, verso 23, o seu Senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, uma das coisas que eu quero destacar aqui, irmãos, que tanto para aquele que recebeu 5, como aquele que recebeu 2, olha o que o seu Senhor diz: fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ah, mas um tinha 5 e o outro tinha 2, então o que tinha 5 não era tão pouco. Não, o seu Senhor diz: fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Para o que tinha 5 talentos, para o que tinha 2 e granjeou mais 2, o que tinha 5 e granjeou mais 5, para o que tinha 2, ele disse: bem está, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, irmãos, aqui nós temos uma lição que nós precisamos fazer aquilo que Deus colocou na nossa mão. E tudo aquilo que nós fizermos ainda vai ser pouco. Tudo aquilo que nós fizermos ainda vai ser pouco. Vamos ler Lucas capítulo 17 e o verso 10. Alguém pode ler para nós Lucas 17, o verso 10? Quem encontrou pode ler para nós bem alto, Marília. Então, eis aí a palavra de Deus. Irmãos, mas o detalhe é nós fazermos. O detalhe é nós fazermos. O detalhe importantíssimo é nós fazermos. E uma coisa que Deus nos mostra, nós como líderes e o pastor com larga experiência, bem mais larga experiência do que eu, pastor Gideão, sabe que é assim. Quando há fidelidade, não importa se é pouco ou é muito, Deus multiplica. Deus multiplica. Entendeu? Irmãos, e Deus, como é soberano, que a Bíblia nos diz que Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele é o Senhor de toda a terra, Ele permeia todas as coisas, Ele passeia por toda a terra com os seus olhos poderoso. Irmãos, Ele nos dá uma lição magnífica. Ele trabalha sempre. Ele poderia fazer coisas extraordinárias, mas para nos dar exemplo, para nos incentivar a fazermos a sua obra, Ele sempre trabalha com pouco. Ele sempre trabalha com pouco, nos mostrando que é desta forma que as coisas acontecem. Porque muitas vezes, irmãos, os músicos que estão aqui sabem que é assim, e em tantas outras áreas da nossa vida. Às vezes, muitas vezes, na arte da música, o pouco é muito, e às vezes o muito é pouco. Parece algo contraditório, né? Mas é assim. Às vezes a gente está tocando uma certa melodia, uma certa música, e se o músico, se ele não tem a perícia, se ele não tem a sensibilidade, ele é uma música que ela está pedindo algo sereno, algo tranquilo, algo simples que vai ficar bonito. Mas aí o músico chega ali e enche, quer mostrar o seu virtuosismo ali numa coisa que é simples, e aí acaba estragando. Quer colocar, né, Bagé dentro de Dom Pedrito, ou Bagé dentro da Olha Negra, diríamos assim, um exemplo. Não dá, não vai fechar, não fica bom. E aí então muitas vezes a gente que já tem um pouquinho de experiência, o pouco às vezes é bastante. O pouco é bastante. Não precisa muita coisa. Não precisa muita coisa. É só pouca coisa, é só um detalhezinho, é só uma notinha, é só uma expressão, é só deixar soar o acorde e tá bonito. É isso. Então é isso que Deus nos ensina, irmãos. É isso que Deus nos mostra. E aqui, tanto para o que fez bastante, para o que fez pouco, Ele mostrou que os dois eram a mesma coisa, que os dois saíram da mesma fábrica, que os dois eram carne e osso. Quem era o diferencial entre eles era o seu Senhor. E é isso que nós precisamos aprender. Entendeu, irmãos? É isso que nós precisamos aprender. Então, o Senhor
trabalha a maioria das vezes para nos mostrar o seu poder e a sua graça, e para nos ensinar a resiliência, para nos ensinar constância. Ele trabalha com pouco e faz muitas coisas através do pouco que ele pega, para mostrar que ele é um Deus poderoso e para mostrar que nós podemos estar inseridos dentro do seu contexto, embora pouco, embora pequenos, embora inúteis que somos muitas vezes, mas que nós também podemos ser algo de grande valia nas suas mãos, que nós podemos então ser usados maravilhosamente nas suas mãos, com o pouco que ele tem de mim e de você. Então esta é a primeira lição que eu quero já deixar aqui como introdução desta lição, lembrando que o Senhor, ele nos mostra que com pouco se faz muito. Nesta questão aqui, com pouco se faz muito, e ele nos mostra. Então, irmãos, não há por que nós, quem sabe, batermos ou insistirmos nesta tecla: eu não tenho condições, eu não posso, isso eu não consigo fazer. Apresenta o teu pouco nas mãos de Deus. Apresenta o teu pouco, como aquele garoto apresentou aquele pequeno lanche nas mãos de Jesus e Jesus multiplicou. Como aquela mulher que estava desesperada, segundo Reis capítulo 4, que iriam levar os seus filhos porque ela precisava pagar um determinado valor. E ela chegou no homem de Deus e o homem de Deus: o que tu tem na tua casa? Olha, primeiro ela, como a gente sempre faz, né? É assim que a gente diz: eu não sei, eu não tenho condições, eu não posso, eu não tenho nada, a não ser uma pequena botija com azeite. Então está bem, é isso necessário para Deus fazer o milagre que tu precisa. Vai para a tua casa e pede vasilhas não poucas para os teus vizinhos e deita azeite sobre elas, enche. E depois que encher estas vasilhas, estes vasos, aí então tu vai pagar a tua conta e o que sobrar tu vai viver do resto. E foi isso que Deus fez. Com uma pequena botija, Deus multiplicou e supriu a necessidade daquela mulher. Bem está, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Pouco porque, em outra questão, em outro aspecto, porque nós somos pequenos. Eu sou pouco, você é pouco também. Entendeu? Nós somos pequenos. Fosse fiel no pouco, porque tu é pouco, porque tu é pequeno, porque eu sou medíocre, porque você é medíocre, mas sobre o muito te colocarei. E este muito chama-se gozo do teu Senhor. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do mortal, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê da sua graça e que Deus nos dê do seu poder. E o nosso comentarista, ele fala que um dos grandes problemas nos dias atuais tem sido a falta de compromisso e a fidelidade com a obra de Deus. Isto é uma grande verdade, e nós podemos ver aqui, revelado nas parábolas, tanto das 10 virgens, como esta parábola aqui, que nós fizemos leitura dos talentos. E uma das coisas que nós precisamos é que o Senhor nos dê da sua graça, para que venhamos estar compromissados com a obra de Deus. É isso que Deus requer de nós: comprometimento, seriedade, prontidão para fazermos a sua vontade. Por outro lado, o comentarista, ele começa falando, então, no primeiro ponto, se eu posso assim dizer, irmãos, são pontos, são lições bem simples, mas que são importantes de nós averiguarmos, que é interessante nós avaliarmos, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, nesses dias tão complicados que nós estamos vivendo, que tudo está do avesso, irmãos, que tudo está invertido, como falava o profeta Isaías lá, pronunciando os ais, né? Direcionando a mensagem de Deus para o povo, fazendo do doce o amargo doce, enfim, as pessoas fazendo tudo errado
assim está acontecendo hoje nos nossos dias. Então, o Senhor requer de nós prontidão, o Senhor requer da sua igreja compromisso. Por quê? Porque em primeiro ponto aqui o nosso comentarista nos fala que ele fez um grande investimento. Ele fez um grande investimento. Todo cristão, de alguma forma, é chamado para dar frutos. E ele, fazendo então esse grande investimento, ele nos chama para dar frutos. Ele nos chama para frutificarmos. Para frutificarmos. O investimento que ele fez não foi simplesmente um investimento para ficar um investimento parado, para ficar estagnado, não. Ele fez um investimento justamente, de repente vou me tornar redundante aqui, para investir, para que a coisa seguisse em frente, progredisse, produzisse. E foi para isso que ele nos chamou. Foi para isso que ele nos chamou. O que nos diz em João capítulo 15, o verso 16? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto. Objetivo: e o vosso fruto permaneça, e o vosso fruto permaneça, para que a fim de tudo quanto pedirdes ao meu Pai, Ele vô-lo conceda, Ele vô-lo conceda. Então, este é o propósito de Deus. Este é o propósito de Deus através de Jesus Cristo para a nossa vida, para a sua igreja, para que venhamos frutificar e como objetivo o nosso fruto venha permanecer. E como resultado, para que a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Às vezes nós não nos damos conta, né, irmãos? Às vezes nós não recebemos de Deus porque nós não entregamos e não fazemos aquilo que Ele nos manda, aquilo que Ele nos pede. Porque Deus, irmãos, Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança, e por nós sermos a sua imagem e a sua semelhança, ouça o que eu vou dizer, coisa bem simples, mas que às vezes passa batido, nós não nos damos conta. E por sermos a sua imagem e a sua semelhança, Ele deseja que a recíproca seja verdadeira. Ah, por que eu sabia que Adão e Eva, os nossos pais, iam pecar, por que Ele impediu? Porque Deus não criou um robô. Deus não criou robô, Deus criou seus filhos igual à sua imagem e à sua semelhança, com sentimento, com desejo, voluntariedade, espontaneidade. Mas Deus sempre esperou que a recíproca fosse verdadeira. E infelizmente hoje já não é, irmãos. Então aqui está bem claro o texto. Ele nos chamou para frutificarmos, para o nosso fruto permanecer. E se o nosso fruto permanecermos, então tudo que nós pedirmos a Ele, ao Pai, Ele vai nos conceder. Ele vai nos responder. Então aí tem um detalhe que muitas vezes nós não nos damos conta. E eu digo para a irmã, para o irmão, em nome de Jesus, faça esse teste na sua vida. Trabalhe para o Senhor. Faça a obra de Deus, trabalhe para o Senhor, não para os homens, trabalhe para o Senhor. Faça a obra de Deus, se dedique na obra de Deus. E a hora que você precisar, você tem consciência e você tem caminho livre, porta aberta para chegar na presença de Deus, como nós lemos hoje na escola pela manhã, antes da oração: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-lhe-á, buscai e encontrareis, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Então, nós precisamos ter esta consciência,
porque há um investimento na nossa vida. Há um investimento na nossa vida. Em segundo lugar, nós temos aqui, meus prezados irmãos, o segundo ponto, usando talentos, aquilo que Deus nos deu. Usando talentos, aquilo que Deus nos deu. Mas antes aqui eu quero retroceder um pouquinho, eu não me dei conta aqui, eu quero falar ainda um pouquinho a respeito do grande investimento. Não tinha me dado conta, um detalhe que eu anotei aqui. Ainda no primeiro ponto, falando a respeito do grande investimento. Olha aqui o que nos diz aqui o comentarista, e é uma grande verdade. O talento, Deus deu 5 talentos para um, Deus deu 2 para outro e 1 para outro. Então, olha aqui o que nos diz. O talento equivalia a 6.000 denários. Um talento equivalia a 6.000 denários, sendo que um denário era o salário pago pela diária de um trabalhador comum. Um talento era pago, né? Um denário, tá? Era o salário pago pela diária de um trabalhador comum. Agora, eu não estudei, eu não me esmerei nessa questão dos valores lá, né, da época em que Jesus conta esta parábola, que Jesus faz esta parábola, mas assim, ó, eu já fiz uma conversão, porque o dinheiro também tem que ser convertido, né, pastor? Não, estou brincando. Quem tem que ser convertido é o que recebe dinheiro. Dinheiro não se converte. Mas eu estou falando na questão da conversão da moeda, né? de converter para a nossa moeda hoje, nos nossos dias. Tá? Ó, fica uma lição para todos nós: o dinheiro não se converte, quem se converte é o dono do dinheiro. Tá? Aí você faz o que tem que fazer com o dinheiro. Mas, convertendo para os nossos dias, por exemplo, eu dei uma averiguada. O valor de um salário, de um trabalhador, hoje nos nossos dias, um trabalhador assalariado. Eu tive dando uma avaliada, o irmão Josué já está olhando ali, depois ele vai conferir. Me ajude nas minhas contas aqui, de repente eu posso dar uma saída aqui, posso me perder aqui, mas me ajude. Então, o valor do salário por dia de um trabalhador assalariado, que ganha salário hoje nos nossos dias, dá mais ou menos R$6 por hora, equivalente a R$44 por dia. Aí eu arredondei. Aí eu arredondei por R$50 por dia, tá? R$50 por dia. Aí a Bíblia fala que o talento equivalia a 6.000 denários. Aí eu fiz 6.000 vezes 50. 6.000 vezes 50, quanto é que dá? 6.000 vezes 50, quanto é que dá? 300 mil. 300 mil. Perdão, 600 vezes 50, né? Não é 600 vezes 50 dá 300 mil. Convertendo para os nossos dias, um denário, irmãos, um denário equivalia a 300 mil reais hoje. É isso aí ou não é, pastor Gideon? É mais ou menos isso aí, né? Podem me ajudar, tá? 30 mil? 30 mil. Botei um zero a mais. 30... Não, é 300 mil, né? É 300 mil. Não me confunda, irmão. Aqui, ó, está aqui, ó. É equivalente a 6.000 denários, 6.000 vezes 50, 300 mil, tá? 300 mil. 1 denário. Então, olha aqui, ó, o que ganhou um denário, ele ganhou, convertendo hoje para os nossos dias, ele ganhou 300 mil, irmãos. O que ganhou 2 denários, ganhou 600 mil, irmãos. E o que ganhou 5 denários, ganhou 1.500.000. 1.500.000. O que ganhou 1 denário, ganhou 300 mil, porque era peso em ouro, tá, irmãos? Era peso em ouro.
Então, 300 mil reais, o D1. O D2, 2 denários, 600 mil reais. E o que ganhou 5 vezes 3, né? 5 vezes 300, 1 milhão e 500. 1 milhão e 500. Então, o que ganhou 1 milhão e 500, ele teve que produzir mais 5, que deu quanto? 7 e 500. 7 milhões e 500. Oi? Oi? Tá, e perdão, ele dobrou, perdão. 3. Tá, ele dobrou. Não, dobrou, eu achei, tá, dobrou, tá certo. 3 milhões. Tá. E assim sucessivamente. Então, os outros, o que ganhou 2, 600, e o que ganhou 1, ficou só com 1. Eu já ia dizer que tinha multiplicado, mas o único que ganhou menos foi o que não multiplicou. Foi o que não multiplicou. Então, irmãos, era dinheiro. Era dinheiro. E olha aqui o que nos diz aqui, ó. O talento equivalia a 6 mil denários, sendo que 1 denário era o salário pago pela diária de um trabalhador comum. Na época, poderia equivaler a quase 20 anos de trabalho para a maioria dos trabalhadores. 1 talento, né? Como nós acabamos de falar aí, 1 talento, 300 mil reais, era equivalente a quase 20 anos de um trabalhador comum, que na época certamente o salário era mais baixo ainda e tal. Oi. Exatamente. Exatamente o que o irmão está nos falando ali. Eu acredito que na época, de repente, como era, mas convertendo, né? Mais ou menos dá isso aí, pegar 20 anos de trabalho, 1.200, 1.300 reais, dá equivalente a este valor aí, nesse tempo. Então, irmãos, não foi qualquer coisa que o Senhor deixou na mão daqueles servos. Foram valores altos, irmãos. Foram valores altos. Convertendo para os nossos dias, o D5, 1 milhão e 500, o D2, 600 mil, né? E o D1, 300 mil. Foram valores altos, que talvez para a conjuntura em que nós estejamos vivendo hoje, para muitos aí, como a gente conhece, no nosso país isso aí é trocado, né? É gorjeta. Mas para o trabalhador é dinheiro. Isso é muito dinheiro. Isso é muito dinheiro. E foi esses valores que o Senhor deixou na mão destes homens para eles granjearem, para eles multiplicarem. Abra sua Bíblia comigo, um texto conhecidíssimo, mas não quero falar somente nas minhas palavras, eu quero que a palavra de Deus fale ao teu coração. 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 18 e 19, sabendo. 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso útil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Mas pelo precioso sangue, como cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Eu sei que tem outros que têm outras traduções, mas você entendeu então que foi feito um grande investimento na minha e na tua vida. Foi feito um grande investimento no quesito de salvação. No quesito de salvação. E também de talentos e dons que Deus deu a cada um.
talentos e dons que Deus deu a cada um, irmãos. Ah, mas eu não sei pregar, você tem um dom, você tem um talento que Deus te deu. E automaticamente este talento, este dom que Deus te deu, você pode usar para o reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Você pode usar cada um, como eu falei, Deus quer que a recíproca seja verdadeira, e aquilo que Ele deu para você, se eu posso assim me expressar, de uma forma de amor, né, de uma forma de gratidão, você vai devolver para Deus, com aquilo que Ele te deu. Ah, mas é simples, pastor, mas é assim que Deus trabalha, porque Ele conhece a minha e a tua limitação, e então Ele fez um grande investimento na minha e na tua vida. Quem sabe alguém aqui não tinha parado, né, para pensar. A gente pensava nesses, até eu mesmo, muitas vezes, eu já tinha lido, eu lembro que quando nós estudávamos no seminário, uma vez nós fizemos um trabalho a respeito disso, mas depois eu me esqueci, e agora então a gente deu uma averiguada de novo a respeito desses valores, trazendo para os nossos dias, convertendo para a nossa moeda. É muito dinheiro, irmãos, é muito dinheiro, mas o Senhor depositou na mão dos seus servos esses valores, e a maioria deles respondeu ao seu servo, a maioria deles granjeou, a maioria deles fez dar frutos, isto que Ele colocou na mão deles, e é isto que o Senhor Deus requer de nós, que venhamos estar na sua presença. Outro irmão pode ler para nós Mateus capítulo 7, o verso 11, Mateus capítulo 7, o verso 11. Textos conhecidos, mas que é bom nós relembrarmos neste momento. Então, se nós, com todas as nossas deficiências, nós queremos apresentar o melhor, nós queremos fazer o melhor, queremos estender o melhor, queremos alcançar o melhor, quanto mais o vosso Pai que está no céu não vai fazer coisas melhores para vocês também. Então, irmãos, só estou falando aqui que é desta forma que nós precisamos ter a visão, é desta forma que nós precisamos nos conduzir dentro do propósito de Deus. Se o Senhor Deus, Ele investiu um alto valor em nós, vamos trabalhar, vamos ser gratos por aquilo que Ele fez por nós, e vamos dar o retorno, cada um dentro das suas possibilidades. Entendeu, irmãos? Nós já falamos aqui várias vezes, mas é bom, cada um dentro das suas possibilidades. E outra, não fica te equiparando ao A, ao B, ao C. Você é você. Você é você. A Bíblia nos diz aqui que Ele deu para cada um conforme a sua capacidade. E cada um de nós temos uma capacidade. Mas todos nós somos nivelados da mesma forma diante de Deus. Entenderam? Todos nós somos nivelados da mesma forma diante de Deus, tanto para o pouco, como para o muito. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sim, nós falamos no início, a mesma expressão que ele usou para o que ganhou 5, foi a mesma expressão que ele usou para o que ganhou 2. Bem está, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Somos nivelados, irmãos, tanto para o pouco como para o muito. Então, façamos a obra de Deus, façamos a vontade de Deus, porque é isso que Deus requer de nós.
Fale, meu irmão. Exatamente. Exatamente. Acabamos de falar, o irmão está reiterando, Deus deu, aquele Senhor deu conforme a capacidade de cada um. Porque Ele conhece a estrutura de cada um, como disse Abraão, Senhor, me atrevo a chegar na Tua presença mais uma vez, ainda que eu sei que sou pó. A nossa estrutura é pó. Sabemos que a nossa estrutura é pó. E nós temos as nossas deficiências, cada um tem as suas dificuldades. Cada um tem as suas lutas, cada um tem as suas crises, cada um tem os seus momentos difíceis na sua vida. E então, por isso que Ele conhecendo, por isso que Jesus falou, irmão, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, porque o Pai, falando nesse aspecto, o Pai conhece o Filho. E um pouquinho mais distante, agora na questão profissional, como o patrão conhece o empregado. Bom, aquele ali eu posso colocar para isso, aquele ali eu posso colocar para aquele outro, e tal. Pois é, patrão, mas quem sabe o senhor pega o fulano para colocar assim, não, nós vamos desperdiçar o talento desse cara aqui, esse cara dá para nós colocar lá na gerência, e assim como aquele outro, quem sabe a gente bota esse na gerência, não, esse não dá para gerência, esse se botar na gerência, ele vai botar os pés e vai espalhar tudo, esse tem que ficar num lugar, aquele lugar ali que ele é produtivo. Se vós, sendo maus, vocês sabem coordenar as coisas, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Se vós, sendo maus, sendo homens, sendo humanos, vocês sabem ou acham que sabem coordenar as coisas, quanto mais o vosso Pai celeste que está nos céus. Aquele que observa tudo, aquele que cuida tudo, aquele que está sentado num alto e sublime trono. A gente usa essa expressão, o fulano tem um posto alto lá dentro da firma, o fulano tem uma patente alta lá no quartel, entendeu? Alto, e está mais destacado do que os outros. E Deus é soberano, irmãos. Deus é soberano na minha e na tua vida. Somente diga para Ele, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Tu sabe tudo a meu respeito. Como disse aquele homem, ajuda-me na minha incredulidade, tu sabe de todos. Ajuda, tem fé, tenho, mas ajuda-me na minha incredulidade. Quer dizer, Senhor, tu sabe que na realidade eu não tenho. Mas ele creu, ele se dispôs, ele ofereceu o seu coração. E assim é o que nós precisamos fazer. E Deus sempre vai nos abençoar, irmãos. Deus sempre vai nos dar graça, porque o investimento que o Senhor faz é um investimento alto. É um investimento alto e nós precisamos ter consciência disto. Então, agora passando para o segundo ponto, usando os talentos, aquilo que Deus nos deu. E conforme nós já abordamos aqui, adiantamos um pouquinho, o Senhor menciona na parábola, o Senhor mencionado na parábola, queria que cada um, dentro das suas possibilidades, queria que cada um, dentro das suas possibilidades, eles administrassem aquilo que Deus deu para cada um deles. Usasse seus talentos de forma que os mesmos produzissem mais. E é uma das coisas que está bem claro aqui, que nós precisamos fazer nos dias em que nós estamos vivendo. Usando aquilo que Deus nos deu, aquele talento que Deus nos deu, aquilo que está na nossa mão, aquilo que nós podemos fazer. O Senhor Deus sempre vai nos abençoar para cada um. Deus deu algo diferente para nós fazermos, e nós podemos usar em prol do reino de Deus, em prol da obra de Deus. Você sabe, irmão, você sabe, irmã, você sabe, moço, moça, que está aqui conosco nesta noite, você sabe o que você pode disponibilizar em prol do reino de Deus e da obra de Deus, para ser útil na obra de Deus? Para você, então, ser um instrumento nas mãos de Deus.
Ah, mas eu acho que isso eu não consigo fazer, o fulano faz melhor do que eu. Mas faz aquilo que está no teu alcance, faz aquilo que está na tua mão, e Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. O que nos diz em Eclesiastes capítulo 9 e o verso 10? Tudo que vier às mãos do teu companheiro que está do teu lado, tu toma dele e faz o que ele é para fazer, tu faz. O que diz em Eclesiastes? Tudo que tiver à mão, outra tradução mais específica, tudo que tiver à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Faze-o conforme as tuas forças. É isso que Deus requer de nós, conforme as nossas forças. Claro que às vezes precisa fazer um esforcinho mais, precisa fazer um esforço desmedido, obviamente, faz parte das nossas forças, faz parte do nosso empreendimento, faz parte do nosso talento, faz parte daquilo que Deus colocou na nossa mão. Às vezes precisa-se fazer, precisa-se. E estamos falando esses dias aí a respeito do esforço, desde João Batista até os dias de hoje, o reino de Deus é tomado por esforço. E os que se esforçam são os que se apoderam dele. E é assim, e é desta forma que nós vamos nos conduzindo, vamos sendo abençoados e vamos usando aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, nas nossas mãos. Nas nossas mãos. O comentarista fala algumas coisas aqui, e ele fala sobre a numerologia aqui, num certo aspecto, mas falando sobre mãos, todos nós sabemos responsabilidade, responsabilidade, as duas mãos, dupla responsabilidade. Deus colocou na nossa mão, tudo que tiver à mão para fazer. Aí nós podemos fazer uma paráfrase: tudo que está sob a tua responsabilidade para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, não há indústria, e não há mais nada. O profeta Isaías falou, falando nessa questão de fazer a obra de Deus, adorá-lo e louvá-lo, disse: os mortos jazem na sepultura, mas os vivos, estes te louvarão. E como podemos louvar a Deus? Com o nosso trabalho, com os frutos do trabalho da nossa mão, com o nosso talento, aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus está nos concedendo. Então façamos, irmãos, e Deus há de nos abençoar maravilhosamente. Vamos rápido, que a hora está passando rápido também, e eu não quero me demorar. Terceiro ponto aqui, o comentarista fala sobre o prestamento de contas com o Senhor. Sem sombra de dúvida, há um prestamento de contas. Nós vamos fazer a nossa prestação de contas, e isso é muito claro. O texto que nós lemos, é muito claro. O verso 19: e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. O escritor aos Hebreus diz: ainda um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 35. Mas o meu justo viverá da fé. Verso 38, depois ele fala. Ele começa dizendo: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Então, vai haver uma prestação de contas, e nós devemos pedir graça para Deus, para que o Senhor Deus, Ele então nos dê da sua misericórdia e nos ensine a cada dia a andarmos na sua presença e fazermos a sua vontade. Aqui o comentarista fala: o servo pensava que havia cumprido o seu dever, quando na verdade foi negligente, preservando o que havia ganhado. Ele
ele fala daquela forma, dizendo que ele reconhecia quem era o Senhor, né, que era um Senhor bastante duro, bastante ríspido, que ele era bastante contundente naquilo que ele fazia e tal, mas na realidade ele fez toda aquela introdução e foi até muito direto para com o seu Senhor, mas na realidade ele pensava que havia cumprido, havia guardado, mas não foi esse o trato. Não foi esse o trato, e aqui então, na realidade, ele foi negligente. Ele foi negligente. Ele pensou que havia cumprido a sua tarefa, mas ele foi negligente, aquele que recebeu um talento e não multiplicou. Que Deus nos dê da sua graça, irmãos. Que Deus nos dê do seu poder. Quem sabe alguém pode dizer, pastor, mas o senhor não sabe esse meu um talento, o que ele representa, o que ele pesa para mim. O que ele significa para mim? Quem sabe para o Senhor e para outras pessoas não é nada, mas para mim é. Mas, meus irmãos, de que forma que esse Senhor deu os talentos? De que forma que ele deu? Ele distribuiu assim aleatoriamente? Como é que ele distribuiu? Como é que ele distribuiu? Só os irmãos da frente estão falando aqui, eu quero ver os de lá do fundo. Como é que ele distribuiu? Foi aleatório? Aqui, caiu 5 na minha mão, toma 5 para ti. Mais 2 aqui, toma 2 para ti. E para um é o que sobrou, toma para ti, atirou nas costas, assim, para o que estava atrás dele. Pega. Foi assim que ele distribuiu? Conforme a sua capacidade. Então, na prestação de conta, nós vamos prestar conta conforme a nossa capacidade. Fala, meu irmão. Sim. Exatamente. A gente falou, o irmão abordou aqui, a gente falou da responsabilidade, da dupla responsabilidade, e também na revista foi comentado sobre a excelência, né? E o irmão falou que às vezes na empresa ou qualquer outro lugar se usa bastante excelência para fazer, né, perspicácia, e na obra de Deus às vezes nem tanto. Não, precisamos fazer melhor ainda na obra de Deus. Com todas as nossas limitações, mas precisamos fazer melhor. E finalizando aqui, meus prezados irmãos, o 4 ponto, servo negligente e o seu julgamento, conforme nós temos aqui. Até o pouco que tem lhe será tirado. O servo inútil era também mentiroso, olha o que diz aqui. Quando ele afirma que devolveria tudo que pertencia ao seu senhor, ele estava mentindo. Quando ele afirma que devolveria tudo ao seu senhor, na realidade ele estava faltando com a verdade. Ele não fez o que deveria ter feito, ele não alcançou o que deveria ter alcançado, e por isso ele faltou com a verdade. Irmãos, que Deus nos dê da sua graça, que Deus nos dê do seu poder, e eu finalizo dizendo que eu falei lá no início como introdução. Às vezes tem pessoas, e o pastor há de convir comigo, tem pessoas que a gente percebe assim, direto, entendeu? Direto. E às vezes até a igreja percebe que Deus tem um propósito na vida desse irmão, que Deus tem um chamado na vida desse irmão. Que Deus tem planos na vida da irmã, do irmão, do moço, da moça, não só na questão de ser chamado para a obra, de ser um obreiro, mas em tantos outros chamados, mas abordei primeiro o chamado para a obra. E aí é aquela desculpa, eu não posso, eu não sei, eu não tenho condições, eu não vou conseguir, não é para mim, eu acho que eu não tenho capacidade. Que Deus nos dê da sua graça, irmãos. Claro que a gente fala, né? A gente diz, a gente se expressa desta forma e usa essas desculpas.
mas a obra de Deus é mais sério. A gente se expressa desta forma, como diz o adágio popular, para sair pela tangente. Agora não dá, agora não posso, por causa disso, por causa daquilo. E Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece a nossa capacidade. E esse homem, na realidade, ele estava faltando com a verdade para com o seu Senhor. Que nós sejamos sinceros, irmãos. Que nós sejamos sinceros. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, o que mais acontece é a falta da verdade. Mas no nosso meio que peçamos que Deus nos dê da sua graça, que Deus nos dê do seu poder para que nós possamos falar a verdade, que nós sejamos sinceros conosco mesmo e depois, obviamente, primeiro com Deus e conosco mesmo, e assim a bênção de Deus será sobre a nossa vida. Talentos que Deus nos deu, que Deus colocou na nossa mão, e não foram poucas coisas, irmãos, não foram poucos talentos, o investimento foi grande. E falando na questão espiritual, não foi com prata e nem foi com ouro que fostes comprados, mas foi com o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Que nós façamos valer este valor que Deus colocou na minha e na tua vida como salvação, e depois, junto com essa salvação que eu sempre falo, aquele pacote, que a salvação é um pacote extraordinário, que vem muitas coisas que Deus nos concede, nós possamos usufruí-las de uma forma correta e sábia na presença de Deus, para alcançarmos a excelência no pouco e no muito. Para alcançarmos a excelência no pouco e no muito. Eu ouvi um certo pregador, um certo teólogo falar, pastor, que nós só vamos ser bom o dia que nós entrarmos no céu. Por isso que ele diz, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Bom mesmo, o jovem que chegou, bom mestre, claro, Jesus, como Deus era bom, mas ele deu uma lição, como homens, não, bom só tem um que é Deus. E aí então, agora, este Senhor, sim, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do meu Senhor. Se você quer ser bom, então prepare-se para um dia você ouvir esta expressão, entra no gozo do teu Senhor. Coloque-se em pé e vamos orar. Muito obrigado, Jesus, te agradecemos porque eu tenho certeza que tu falaste aos nossos corações nesta manhã. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, embora dentro das nossas limitações, mas procuramos expressar, procuramos alcançar aquilo que tu nos deu aos teus filhos nesta manhã. Continua, Senhor, a trabalhar em nossos corações, que haja espontaneidade, que haja liberalidade da nossa parte, Senhor, em fazermos a tua obra, em produzirmos no teu reino, Senhor, para que a tua igreja na face da terra, para que a tua obra, Senhor, para que o teu reino na face da terra seja conhecido, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa no decorrer deste dia, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, podemos assentar. Nós já queremos fazer aqui alguns anúncios. E lembrando que hoje haverá culto na casa da irmã Odete, às 15 horas, a partir das 15 horas, então nós temos este culto de ponto de pregação na casa da nossa irmã, a partir das 15 horas, e lembrando que às 18 horas e 30 minutos, mais um culto na presença de Deus, onde o Senhor estará manifestando a sua graça, o seu poder, e desejamos que todos estejam conosco, em nome de Jesus, neste mesmo entusiasmo que tiveram agora de manhã, estejamos juntos à noite, certamente com um número mais expressivo, e Deus estará falando aos nossos corações mais uma vez. Que Deus abençoe.